Abertura. As diversas sedes que o STF teve ao longo dos anos até a construção da atual em Brasília. Ao longe, a fachada do Palácio do Supremo Tribunal Federal. No centro, em letras douradas, 130, 1891 a 2021, República. Ao lado, Supremo Tribunal Federal. Celebrar a história para concretizar o futuro. Estátua da Justiça à frente do Palácio. Fachada do Palácio com arcos em L nas laterais. Próximo do Palácio, calçada e gramado. Ao fundo do palácio, prédio verde e retangular. 3 letras, 11 ministros, segurança jurídica para mais de 213 milhões de brasileiros. O STF, como é conhecido o Supremo Tribunal Federal, completou 130 anos na República. O STF é o fiscal da Constituição, né? Então ele dá as diretrizes, né? O STF garante os nossos direitos que estão na Constituição brasileira. O STF é a maior instância do judiciário em que a gente pode confiar, né? Onde estão os 11 ministros para resolver todos os problemas jurídicos do país. Todas essas decisões que são tomadas pelo STF, ela tem sim um impacto direto na vida do cidadão comum. Em 1893, o primeiro caso famoso da corte. Rui Barbosa entrou com um pedido de habeas corpus para 48 civis, alegando que a prisão teve razões políticas. O STF concedeu a ordem de soltura e a decisão representou uma virada no pensamento jurídico. Dessa decisão aos dias de hoje, milhares de julgados. Nascido como um tribunal recursal, o STF caminha para se tornar uma corte eminentemente constitucional. O Estado Democrático de Direito Luiz Fux, presidente do uma STF. Melhor opção de vida para uma sociedade capacitada, para uma sociedade que pretenda o desenvolvimento econômico, que pretenda se colocar dentre os grandes países do mundo. Uma das garantias, digamos assim, dessa evolução e de alcance desse status está exatamente nas cortes constitucionais. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito importante na democracia brasileira e tem sido importante ao longo desses anos republicanos, assim como teve sua importância no período monárquico. É importante, então, reconhecer esse trabalho que o Supremo tem realizado, e eu até tenho reparado e dito que nós devemos ver o Supremo Tribunal Federal como uma instituição que transcende a sua eventual composição. A vida do Supremo, a vida da República e a vida do Estado de Direito Democrático são 3 pilares entrelaçados e é evidente que isto torna desafiadora a tarefa irrestrita da defesa da Constituição. Diversas constituições brasileiras até a atual de 1988. O Supremo passou por 6 constituições. A de 88 dedicou uma sessão para estabelecer as competências do tribunal. A Constituição de 88 tem uma característica. Nelson Jobim, ministro aposentado do STF. Enriqueceu enormemente o texto constitucional com direitos e garantias individuais. E ali você tem os direitos, os chamados direitos humanos, você tem os direitos, os antigos chamados direitos civis, os antigos e chamados direitos políticos, mas também foi introduzido na Constituição direitos econômicos e sociais. E aí erige o Supremo como um defensor exatamente da vigência desses direitos vis-à-vis do Estado, ou seja, do exercício desses direitos. O Supremo passou também a ser um instrumento da própria sociedade civil, no sentido de controle da constitucionalidade das leis, enfim, de todas as demandas relativas à constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aquela gama de direitos que se colocou no debate da Constituinte de 87 e 88, que se sintetiza num documento extremamente complexo, analítico e também prolixo, que é a Constituição de 88, não foi apenas um mero debate. Ele é uma realidade que deve se concretizar na efetividade da vida de cada um de nós no seu dia a dia. E quem é o garante disso, para que esses direitos sejam efetivamente implementados, são os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, é a Corte no seu todo. O Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição de 1988, que, digamos assim, elegeu o ser humano como centro de gravidade da ordem jurídica,
elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos pilares fundamentais da República, o Supremo Tribunal Federal se adaptou a esses novos tempos e tem plasmado decisões exemplares na defesa das denominadas minorias vulneráveis. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele construiu o seu presente com o seu passado e está construindo o futuro com esses valores presentes. Valores que aproximam cada vez mais o STF da sociedade. A Constituição, ela apostou no Poder Judiciário e apostou no Supremo Tribunal Federal, conseguindo com isso que de 88 para cá, o Supremo Tribunal Federal se tornasse também o grande defensor dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são direitos que o cidadão tem fundamentalmente contra o abuso do poder político, então contra o Estado. São círculos de direitos, são círculos de proteção das individualidades, das liberdades, da dignidade humana contra qualquer interferência de qualquer pessoa, mas em especial do poder político. Então isso é uma conquista histórica, isso está garantido na Constituição de 1988, mas não adianta estar só no papel. É importante que alguém reconheça esses direitos no dia a dia, no cotidiano, principalmente em situações mais complexas, mais delicadas, e esse é o papel do Poder Judiciário e, em especial, do Supremo Tribunal Federal, que é justamente fazer valer esses direitos, reconhecer a existência de direitos, fazer com que efetivamente eles tenham realidade concreta em situações específicas. Entre os direitos fundamentais está o de ir e vir, que tem sua maior garantia no habeas corpus. Para o cidadão, do ponto de vista do direito penal, do direito processual penal, eu diria sem sombra de dúvidas que a garantia mais importante que nós temos, e só o fato de que ele só deixou de existir durante um regime de exceção já demonstra a importância gigantesca que o habeas corpus tem. Toda vez que um direito ele estiver sob ameaça, estiver ameaçado e esse direito impactar direto ou indiretamente a liberdade de locomoção, o habeas corpus pode vir a sanar esse problema. Isso pode acontecer com um processo eivado de nulidade, com uma ordem de prisão nula, com um despacho, por exemplo, que recebe uma denúncia, despacho esse sem fundamentação. Toda a doutrina do habeas corpus se desenvolveu ao longo do início, ainda sob a Primeira República, chamada República Velha, de interpretações do Supremo, que para além do habeas corpus como um remédio para a liberdade de ir e vir, também passou a admitir o habeas corpus como um mecanismo contra os abusos do Estado, criando aí toda uma doutrina que fez surgir, no final da década de 20 do século XX, a legislação sobre o mandado de segurança, que a partir da década de 30 do século passado se impõe. Ou seja, o mandado de segurança é como a costela de Adão, faz surgir um outro remédio para o cidadão brasileiro, que é o mandado de segurança vindo do habeas corpus. Liberdade para ir e vir, liberdade para pensar e se expressar. Entre os direitos e garantias fundamentais expressos pela Constituição de 88 e protegidos pelo STF, está a determinação de que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Também é assegurada a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Um elemento que eu diria que possibilita o exercício de valores democráticos, valores que no nosso caso, no caso brasileiro, decorrem inclusive da garantia ou do princípio da dignidade da pessoa humana. Ela é um componente, eu diria, do princípio da dignidade da pessoa humana. O Constituinte previu essa garantia, trouxe essa garantia como previsão constitucional, e o Supremo coloca no trilho, diz, olha, isso que o Constituinte disse quer dizer tal coisa nesse caso concreto, quer dizer tal coisa nesse outro caso concreto. Eu afirmo, sem medo de errar, sem qualquer risco de errar, que o Supremo tem desempenhado um papel histórico relevantíssimo, não só nesse campo, mas muito especialmente nesse campo da garantia da liberdade de expressão. Liberdade que foi assegurada em julgamentos importantes, como a liberação da chamada Marcha da Maconha em 2011. Por unanimidade, os ministros entenderam que os direitos constitucionais de reunião e livre expressão do pensamento
garantiam a realização de eventos com manifestantes favoráveis à descriminalização da droga. A liberdade de expressão e de manifestação só pode ser proibida quando incitar ou provocar ações ilegais e iminentes. Liberdade também para a ciência. Em 2008, o STF decidiu que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida e nem a dignidade da pessoa humana. Julgamento ocorrido entre março e maio de 2008. Absolutamente insimilar. É um embrião, não é, que não corresponde jamais ao conceito de nascituro. Não há nascituro, muito menos alma. É de se supor que a alma vem ao mundo para cumprir uma função e ela é inteligente o suficiente para não ficar confinada num vidrinho, não é? Sob a forma de embrião. Daí não se pode derivar, extrair o raciocínio de que embrião é pessoa humana. Ele é um bem a proteger juridicamente, é um interesse juridicamente protegido. Em 2012, após longo debate, uma decisão histórica do STF permitiu que grávidas abortassem fetos anencéfalos. Prevaleceu a tese de que não há vida a se preservar nesses casos, que devem ser levados em conta o sofrimento e o risco para as mães. Eu mesmo propus em 2004, ainda como advogado, a ação que visava permitir que as mulheres antecipassem o parto no caso de anencefalia, que talvez tenha sido uma das primeiras questões eticamente controvertidas, discutidas no Supremo. E aí você tem um Supremo que vai se tornando progressivamente mais relevante na vida brasileira. Um pouco porque ele aceita e desempenha bem o papel de proteção dos direitos fundamentais ao longo do tempo, de mulheres, depois em ações afirmativas, depois em defesa de pleitos da comunidade LGBTQI, AP+. Você tem um Supremo que passa a ser mais solicitado pelos atores políticos em geral. O que é pauta nas discussões da sociedade vira pauta no plenário do STF. Questões de gênero foram levadas diversas vezes ao tribunal, como a possibilidade de adoção do nome social, a doação de sangue por homossexuais, a união estável entre casais do mesmo sexo e a criminalização da homofobia. Decisões importantes que garantem dignidade a quem sofre com a discriminação. O Supremo reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, em igualdade de condições com a união estável entre pessoas de sexos diferentes, ou de sexo diferente. E, com isso, o Supremo também combateu um sério preconceito, renitente preconceito, a homofobia. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem nos dado esse direito de uma forma unânime. E, que se diga de passagem, para nós isso é muito importante. Então, o Supremo Tribunal Federal tem sido aquele porto seguro para nós, que eles realmente não legislam, eles simplesmente interpretam as cláusulas pétreas da Constituição Federal, que diz que nós temos que viver numa república e que essa república não pode ter preconceito de qualquer natureza. E, nesse sentido, nós conseguimos tudo isso e eu sou muito feliz. Hoje eu me sinto um cidadão mais completo. A discussão sobre garantir mais oportunidades para quem sofre com a discriminação pela raça também chegou à corte. Em 2012, os ministros foram unânimes em afirmar a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, na época usado para ingresso na Universidade de Brasília. Sistema que passou a ser adotado de forma geral e não apenas para possibilitar o acesso ao ensino superior, mas também para vagas em concursos públicos. O que se estabelece, a partir desse sistema é a correção dessas desigualdades, uma vez que a população negra foi alijada de uma série de direitos pelo próprio país ter sido um dos últimos das Américas a abolir a escravidão e não ter garantido direitos à população negra. Então, o sistema de cotas ele é uma das formas de corrigir essas desigualdades. Essa validação do STF, sem dúvida nenhuma, uma vez que o STF é o guardião da nossa Constituição, e quando o STF julga pela constitucionalidade das cotas, então é com certeza um aval fundamental para que essas medidas sejam legitimadas no nosso país. O
os jovens negros e negras Arthur Antônio Araújo, coordenador do Nosso Coletivo Negro. Já conseguem se ver dentro da universidade. Conhece um amigo, conhece um primo, é um vizinho, é um da rua. Então, depois de 2012, que consolida a política, isso tornou possível a mudança de vida, a ascensão da população negra como um todo e de sonhar. Quem perdeu essa capacidade de sonhar, achava que ali você nunca chegaria num curso de prestígio, numa universidade de prestígio, teria uma formação que possibilitasse uma melhor inserção no mercado de trabalho. Então, isso mudou concretamente. A defesa do meio ambiente é um dos temas de maior relevância no debate público internacional. E o Supremo Tribunal Federal também foi demandado por diversas vezes a julgar ações que visam essa proteção. O Supremo Tribunal Federal também se abriu para novas formas de tratar as demandas da sociedade. Em temas que requerem um conhecimento específico, realiza audiências públicas. E também se vale dos amicus curiae para enriquecer o debate durante os julgamentos. O amicus curiae leva para o Poder Judiciário uma visão a respeito do impacto que a decisão que ele eventualmente tome vai ter na sociedade. É uma coisa muito natural, é uma coisa extremamente desejável, né? Já que o direito serve à sociedade e não ao contrário, né? E é interessante porque hoje também já está na própria lei, no direito positivo, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a necessidade de os juízes levarem em conta não só conceitos jurídicos abstratos quando eles decidem, mas também o impacto da decisão que ele vai tomar na vida real. Em 2007, o STF realizou sua primeira audiência pública no julgamento da constitucionalidade da Lei de Biossegurança, um importante mecanismo de participação social. Nesses 14 anos, foram mais de 30 audiências, onde pessoas e entidades que atuam diretamente com o tema a ser julgado puderam expressar opiniões e reflexões qualificadas. Nem todos têm conhecimento de tudo, né? Cada um trabalha no seu setor e às vezes chegam aos advogados, aos juristas, aos ministros, assuntos que não são aqueles assuntos corriqueiros, é um assunto diferente. Então ele precisa, obviamente, ouvir a opinião das pessoas, né, se apropriar de conhecimento adequado para poder fazer o seu bom julgamento. Então eu acho que essa é a grande importância do debate numa audiência pública. Além de maior diálogo com a sociedade, o STF também aprimorou a forma de lidar com os processos para garantir cada vez mais celeridade. Em 2006, adotou o processo eletrônico. Em 2007, julgamentos passaram a ser feitos também pelo plenário virtual. O sistema permite que sejam feitas sustentações orais e intervenções das partes. Todo o processo acontece pela internet e pode ser acompanhado em tempo real. No Brasil, nós temos o maior número de processos de qualquer corte do mundo. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um desafio de priorizar exatamente o que é mais importante. Nós já estamos paulatinamente resolvendo esse problema com inúmeras sessões virtuais. Então, há essa diferenciação nas sessões presenciais, as questões que demandam um debate maior, e nas sessões virtuais, as questões que possibilitam um debate um pouco menor, porque são questões já onde há precedentes no Supremo Tribunal Federal, mas nós precisamos avançar no sentido de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal se dedique só às grandes questões. As grandes questões relacionadas aos direitos fundamentais, relacionadas à República, ao equilíbrio entre os poderes e a própria democracia. Em 2018, o STF passou a usar a inteligência artificial para identificar casos de repercussão geral. O projeto, que recebeu o nome de Vitor, tem ajudado a otimizar o trabalho do tribunal. Ele é um eficiente Pedro Felipe assessor, Oliveira, secretário-geral da presidência do STF. Consegue fazer pesquisas nas nossas bases de dados e auxiliar os ministros nas suas deliberações. No momento pré-Vitor, uma análise de recurso extraordinário chegava a demorar cerca de 50 minutos, o robô Vitor consegue reduzir esse tempo para menos de 5 minutos. E para garantir a transparência nas decisões, o Supremo conta com a TV Justiça. Inaugurada em 2002, a TV é considerada um marco na história das cortes constitucionais, ao permitir que todos acompanhem as sessões plenárias em tempo real. O STF conta ainda com a Rádio Justiça e com as mídias sociais, YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Canais que ajudam não só a divulgar conteúdos do judiciário, mas também a ter um retorno do que a sociedade pensa e quer.
Carolina Brige, um papel importante que o judiciário cumpre ao tentar se aproximar da população. E eu acho que essas redes sociais aproximam muito. A linguagem do judiciário é rebuscada ainda, por mais que tenha se popularizado mais. E isso, claro, que afeta na forma como as pessoas interpretam o que está sendo dito pelos ministros num julgamento. Então, quanto mais esclarecimento a população tiver, melhor. Então, eu acho que a TV Justiça, a Rádio Justiça, elas vêm nesse sentido de tentar esclarecer também alguma coisa sobre o judiciário, tentar aproximar mais o judiciário da pessoa, né? Nós passamos por uma revolução. Oscar Vilhena, advogado. Tanto o Supremo se firmou, né, como uma instituição central da democracia brasileira, quanto a informação a respeito do Supremo foi expandida, né? De um lado, pelo próprio Supremo, né, a partir de diversos mecanismos, de outro lado, por um interesse da sociedade que levou também a que essas informações passassem a circular de forma bastante ampla. Então, eu reputo que é fundamental. Quer dizer, todo órgão que exerce poder numa sociedade tem que ser passível de um escrutínio amplíssimo, tá? E, portanto, os esforços são muito bem-vindos. O trabalho realizado pela nossa Suprema Corte não se reflete apenas no Brasil. Programas de intercâmbio possibilitam que magistrados, pesquisadores, professores e estudantes de direito de países do Mercosul acompanhem de perto o funcionamento do STF. Em uma iniciativa inédita, o STF está desenvolvendo estudos científicos para avaliar e aprimorar as políticas judiciárias. É a primeira vez que, além de objeto de pesquisa, o tribunal é responsável pela execução do estudo, desde o início do projeto à elaboração do relatório final. Um dos estudos Pedro mais Felipe Oliveira, secretário-geral da Presidência do STF. Avalia o desenvolvimento e a dinâmica do nosso plenário virtual, que sofreu inúmeras modificações positivas nos últimos anos, especialmente em 2020 por conta da pandemia. Então é muito importante a Corte fazer essa análise de reflexão, produzir dados consistentes, acurados e colocar isso também à disposição ao crivo da sociedade, para que a sociedade, não apenas a Corte, também possa avaliar a sua função jurisdicional. Estátua da Justiça. Em 130 anos, muitas mudanças. A sociedade evoluiu e as decisões do STF acompanharam os novos tempos. Não tenho nenhuma dúvida Luiz Roberto que o Barroso, Supremo cumpre e bem os dois grandes papéis para os quais ele é destinado, que são os papéis de proteger os direitos fundamentais e de proteger as regras da democracia. E acho que o Supremo foi protagonista, ou pelo menos um ator importante, na ascensão de direitos das mulheres, nas ações afirmativas para pessoas negras, nas demarcações de terras indígenas. Embora fossem decisões de autocontenção, o Supremo não interferiu, no geral, para dificultar. Acho que no reconhecimento de direitos da comunidade LGBTQIAP+, tanto o direito às uniões homoafetivas, como o direito à modificação do registro civil, independentemente de cirurgia de redesignação. Em matéria de educação, há decisões importantes do Supremo, de saúde. Acho que em matéria de direitos fundamentais, o Tribunal tem um saldo extremamente positivo. É fácil perceber que os desafios do Supremo de 2021 são muito distintos do começo da República, quer seja da velha, quer seja da nova República, mas são substancialmente aqueles vincados pela defesa da Constituição, pela guarda da Constituição e pela vigília da legalidade democrática. E eu estou seguro que o Supremo, como soube, também saberá responder a tempo e modo, com brio, serenidade e firmeza a esses desafios, honrando a memória dos constituintes de 88 e tendo como presente o respeito pelas gerações do futuro. Ele tem a última palavra quanto aos destinos da nação. Ele
pelo próprio corpo da lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Ele é o principal guarda, já que outros órgãos do Judiciário também exercem o controle de constitucionalidade no campo difuso, né? Então, a importância do Supremo é muito grande. Ele não pode faltar à nacionalidade. O compromisso maior do Supremo não é com o momento vivenciado, é com a ordem jurídica, com a supremacia das leis, que é a Constituição Federal, e que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros, principalmente pelos homens públicos. Isso é signo, ministro aposentado símbolo, do STF. Vivo, expressão eloquente de civilização avançada, de regime democrático. É preciso respeitar o Supremo, prestigiar o Supremo, acompanhar de perto as atividades do Supremo, exigir qualificação técnica do Supremo. Equidistância absoluta das partes, dos interessados no processo. E o Supremo, em linhas gerais, no seu atacado normativo, tem sido primoroso, digno de toda a nossa homenagem, de toda a nossa reverência. O Supremo Tribunal Federal sempre pôde, através das suas decisões, das lições de independência olímpica, lições de coragem dos seus magistrados e, acima de tudo, defender sempre as minorias vulneráveis. E nesse curso da história, hoje nós vivemos momentos diversos, porque a partir de 88 nós temos uma Constituição que traz valores morais condizentes com a nova época em que vivemos. E a verdade é que o Supremo Tribunal Federal hoje é instado a decidir esses valores morais e que também ainda há um desacordo moral na sociedade. Então é muito importante o papel do Supremo nessa orientação da sociedade em relação a essas minorias e a esses novos valores preconizados pela Constituição Cidadã de 88. Créditos finais. Diretor Guilherme de Mello. Roteiro e edição Flávia Metzger. Produção Luciane Matos. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens Lúcio Ribeiro e Francisco Clóvis. Assistência técnica Cláudio Júnior. James Novembre e Juvenal Alves. Montagem e finalização Lucas Cândia e Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Razoazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, coordenação de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.